Nós hoje vamos dar sequência no capítulo 5 do Evangelho de João, né? Você tem aí a sua revista, né, para aqueles que possuem, e nós vamos seguir no capítulo 5. Nós não veremos ainda tudo, então olha só, serão 3 aulas, 3 conversas nossas aqui, para tratar só desse capítulo 5, que é bastante extenso, então por isso a gente acaba dividindo dessa forma, porque o nosso objetivo não como a gente tem sempre dito, é fazer o estudo de uma forma expositiva, ou seja, entrar no versículo, entender o que está sendo dito, o que o autor gostaria de dizer, não é? Então, esse é o nosso objetivo, né? Por isso que às vezes estende um pouquinho mais uma lição da outra. Denise, bem-vinda, viu? Vamos então, eu vou aqui compartilhar com vocês os slides, né? Deixa eu abrir aqui. Estudo no Evangelho de João. Eu vou fazer. Existe um método de aprendizagem, irmãos, que é um método que a gente fala de repetição. Isso é uma técnica, é de fato um método para absorção de conteúdo e ensino, né? E quando nós estudamos a palavra de Deus, não é diferente. É por isso que a gente, inclusive, após a nossa conversão, a gente busca, né, ou tenta passar a vida inteira na igreja, né, aos domingos, porque a gente vai aprendendo, às vezes até por repetição. Então, eu quero mais uma vez, assim como eu fiz na aula passada, perguntar para vocês algo que é crucial, fundamental no estudo do Evangelho de João, que é o seguinte: quem respondeu essa pergunta na aula passada foi a Bárbara, ela não está aqui hoje. Qual era, tirando a Ruth, que é professora, qual era o principal objetivo de João ao escrever o seu evangelho? Quem pode responder? Pode abrir o microfone e dizer. A fé. Quem falou? Eu, Denise. Muito bom, Denise. Muito bom. Fico muito feliz, viu? De verdade. Que bom, fico feliz. É isso mesmo. Era produzir fé, era fazer com que aqueles que estavam lendo o seu evangelho, sejam eles judeus, pudessem crer em Jesus como sendo o Messias prometido. E aqueles que então já eram convertidos ao cristianismo, permanecessem na fé em Jesus, né? Então, é isso aí, produzir fé. Agora, recapitulando aqui o que nós vimos até aqui, né? Então, nós vimos lá no capítulo 1 que Jesus é o Logos, ele é o Deus encarnado, ele é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Nós vimos no capítulo 2 o primeiro sinal, o primeiro milagre, né, de Jesus, quando ele transforma algo em vinho numa festa de casamento. E aí nós vimos também no capítulo 2 que Jesus purifica o templo, que na verdade seria ali quando ele debate com os judeus que estavam usando ali a entrada do templo como um comércio, né? Então a gente viu esse episódio. Depois nós vimos o encontro de Jesus com Nicodemos no capítulo 3, um dos encontros mais fantásticos, mais legais aí de se estudar, onde ele fala para Nicodemos que era um grande conhecedor das Escrituras, do Antigo Testamento, que era necessário que ele nascesse de novo, e ele não compreende isso, né? Porque ele já sendo velho, ele fala, como um velho pode nascer de novo? Mas Jesus estava falando no sentido espiritual, e nós vamos tratar um pouco disso hoje também. João Batista testemunha sobre Jesus, ainda no capítulo 3. No capítulo 4, nós vimos ali Jesus e o encontro com a samaritana, e depois disso o testemunho que a samaritana deu na sua cidade, e como muitos vieram a crer através da convicção daquela mulher, né? E nesse mesmo capítulo 4, nós temos o segundo sinal, ou o segundo milagre que Jesus opera na forma como João relata, né? Nós vemos ali a cura de um filho de um oficial do rei, né? E também a partir dessa cura, né, e da compreensão do oficial que Jesus de fato era Deus, ele então testemunha isso para as pessoas da sua casa e toda a família vem a crer, né? Então, nós vimos isso. E nós iniciamos, então, na semana passada, o capítulo 5 de João, onde nós vemos Jesus curando um paralítico, irmãos.
que era paralítico há mais de 38 anos, né? A cura no tanque de Betesda. E nós vimos ali tudo que envolvia um certo misticismo em relação ao poço, em relação àquela... Na verdade, não era um poço, né? Era o tanque, né? O tanque era como se fosse hoje um piscinão de ramos, né? Era algo grande, né? E aí eles acreditavam que às vezes um anjo descia, chacoalhava as águas e as pessoas eram curadas. Então havia ali um misticismo. Nós vimos também que as próprias pessoas que eventualmente tinham uma certa deficiência não ajudavam umas às outras, mas Jesus teve compaixão daquele homem, né? E aí cura aquele homem depois de 38 anos. Então, nós iniciamos esse estudo na semana passada, onde nós lemos o capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 15. Ok? Esse Legal. foi o terceiro milagre. Isso, seria considerado, isso mesmo, Flávio, o terceiro sinal, tá? Aqui na tela, perfeito, é isso aí. E aí, irmãos, eu quero fazer uma pergunta para vocês só em relação à aula passada, antes de nós entrarmos na lição de hoje. Inclusive, eu mandei alguns slides ontem à noite, 3 slides da nossa lição da semana passada, que tem a ver com essa pergunta, e é fundamental para nós compreendermos algumas coisas, né? Olha só, se você mantenha a Bíblia aberta aí, João capítulo 5, e no versículo 14, Jesus fala, João relata Jesus se encontrando depois com um paralítico, ele fala, mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse, olhe, você está curado, não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. Então, eu quero perguntar aos irmãos, antes de a gente entrar na lição de hoje, qual é o ensino, qual é o apelo que Jesus está fazendo ao homem nesse versículo, quando ele fala, não volte a pecar para que algo pior não lhe aconteça? O que Jesus está querendo dizer? Baixei aqui a tela que eu estou olhando para vocês agora e eu quero conversar com vocês. Eu vou gastar aí uns 5 minutinhos, talvez um pouquinho mais, para falar sobre isso. Estou olhando para todos vocês. Então, quando Jesus fala, não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça, depois que Jesus cura aquela condição física daquele paralítico, e ele fala, não volte a pecar para que algo pior não lhe aconteça, o que Jesus está querendo dizer? O que Jesus está querendo ensinar? Qual é o principal ensino de Jesus nesse aspecto? Eu acho que ele está se referindo aí ao fato de ele não voltar a acreditar em outras coisas, outras pessoas que não o próprio Jesus, né? E o que pior poderia acontecer relacionado à vida eterna, né? Certo, certo, tem a ver com a vida eterna, perfeito. Mas eu acho que ele estava dizendo para não ser autossuficiente. Parecido, pode ser. Porque se ele fala, ele acreditou naquele momento, depois quando enxerga, aí fala, não preciso mais, eu vou viver a minha vida. Mais ou menos isso. Eu acho assim, Renan, que ele falou, o corpo foi curado, mas o espírito, na crença, ele precisava ouvir muito mais do que qualquer outra coisa, entendeu? Mas, irmãos, Denise, olha, eu gostei muito do que você falou e fico muito feliz com isso, com essa tua compreensão, com a forma como você tem entendido aquilo que a gente está conversando durante todo esse tempo. Então, estou feliz de verdade. Mas olha, irmãos, o que Jesus está querendo ensinar tem a ver com tudo aquilo que todo mundo falou um pouco, mas o principal, irmãos, Jesus está falando... primeira coisa, ele não está associando que ele era paralítico por causa de um pecado. Não tem nada a ver com isso.
A gente não pode dizer que quem tem alguma deficiência física, e a gente vai ver esse paralelismo lá no capítulo 9, também com o paralítico, né? E os discípulos perguntam, mas nesse caso quem pecou, ele ou os pais dele, né? Para ele ser paralítico. E Jesus fala, não, ninguém pecou, né? Nesse caso, né? Não tem aquilo que eu já falei para vocês também na aula passada, uma questão, maldição hereditária, tem religião que prega essas coisas, né? E não tem nada disso, irmãos, não tem nada disso. Agora, quando Jesus ensina, olha, não volte a pecar, para que algo de pior não lhe aconteça, é exatamente porque Jesus está mostrando para ele que, ok, para mim é fácil curar alguém fisicamente, Jesus, né? Agora, a pior coisa que alguém pode não alcançar é a salvação espiritual, né? Então, aqui nesse mundo, e porque nós somos de carne, porque nós estamos nesse mundo, nós vamos passar por várias coisas, por várias situações, por vários problemas, eventualmente estaremos acometidos de doença, e de várias outras coisas, falta de emprego, perda de pessoas queridas e etc., né? Agora, tudo isso é muito difícil, é muito doloroso. Jesus Cristo, ele pode ou não nos remediar nesses sentidos, que são físicos, né? Mas aquilo que ele poderia fazer de melhor, ele fez. Jesus Cristo morreu na cruz para nos salvar dos nossos pecados. Então, nós temos que crer no Senhor Jesus Cristo e garantir, assim, através da nossa crença, através do nosso testemunho, da expressão da nossa fé, garantir a vida eterna. Então, o que Jesus veio fazer por nós é nos dar a vida eterna. Essa é a mensagem do Evangelho, essa é a mensagem da Bíblia. O que Jesus veio fazer por nós não está necessariamente ligado à nossa vida na terra e aquilo que nós vamos passar, mas sim depois daqui, né? É muito difícil, não é difícil, mas é meio chato às vezes falar disso. Quando eu morrer, né? Eu quero aproveitar enquanto eu estou aqui, né? Supostamente bem, supostamente muito vivo, né? Enfim, jovem ou não, mas quero aproveitar, né? Essa vida e tudo aquilo que ela pode me proporcionar. Mas é exatamente isso que muitas vezes a gente se engana e perde o foco. E acaba se frustrando muitas vezes, né? Porque nós achamos que Deus e que Cristo, ele veio para nós para nos dar uma vida plena nessa terra, e não é isso. Isso não é isso, obviamente, se você associa uma vida plena a coisas materiais, né? Mas o que Deus e Jesus Cristo veio nos dar é uma vida de plenitude espiritual. E ela sim, ela pode se iniciar aqui na terra, sim, mas uma plenitude espiritual, uma paz que só Ele pode dar. É a paz que ameniza as nossas angústias, as nossas ansiedades, o nosso emocional, né? Quando ele está abalado. É isso que Cristo veio fazer por nós. Aqui nós começamos a nossa vida de eternidade. E quando passamos dessa terra, aí nós vivemos então para sempre na glória do Senhor, junto com Ele. E é assim que nós temos que pensar, né, e focar os nossos esforços, né? Então, sim, Deus nos abençoa de forma material, inclusive, de forma física, mas esse não é o principal, né? E é isso então que Jesus mostra para aquele paralítico: olha, não peque para que algo pior não te aconteça. No sentido assim, você pode não ter a salvação, né? Se você não entendeu o que eu vier fazer. Se você não entendeu o que eu fiz por você, talvez você não tenha compreendido o que é a salvação em Cristo. É isso que Jesus estava falando para aquele homem, tá bom? Então, isso é só um pouquinho, né, daquilo que nós vimos na aula passada. Agora, vou voltar a compartilhar a tela aqui com vocês, porque nós vamos entrar agora nos versículos de hoje. E hoje nós vamos ler do versículo 16, capítulo 5, do 16, só até o 26, tá bom?
E aí, na próxima aula, a gente encerra o capítulo 5. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Então vamos lá, como nós havíamos dito na aula passada, o objetivo da nossa lição de hoje, então, como nós já começamos a ver, é demonstrar a autoridade de Jesus Cristo. Quem é esse Cristo, né? E o versículo-chave é um que nós vamos ver hoje, né? João capítulo 5, versículo 24. Em verdade lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Então, ouvir e crer. Ouçam e creiam e tenham a vida eterna em Jesus Cristo. Não entram em juízo, mas passou da morte para a vida. O alvo dessa lição, então, é reconhecer, entender, compreender a autoridade de Jesus Cristo como o próprio Deus. Saber, entender que Jesus tem autoridade sobre todas as coisas, confiar em Jesus Cristo sobre todas as coisas e nos submetermos, ou seja, a partir dessa compreensão, né, que eu percebo que Jesus é a autoridade suprema, eu confio nele de todo o meu coração, então, se eu confio nele, eu me submeto totalmente à autoridade dele. Isso quer dizer que muitas vezes eu abro mão, ou muitas vezes não, eu deveria sempre abrir mão daquilo que são os meus desejos, as minhas vontades e submetê-las à vontade de Deus. Tá bom? Às vezes as coisas não acontecem da forma como nós gostaríamos, mas com certeza é a vontade de Deus operando nas nossas vidas. Eu acho que tem alguém com o microfone aberto aí, tá fazendo um chiado. Sou eu, a Ruth. Oi, Ruth. Eu queria aproveitar a fala que você acabou de fazer para linkar com aquilo que você havia perguntado antes, né? Porque exatamente tudo isso que é Jesus Cristo, a autoridade dele, e crer, como o versículo já fala, né? Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Na verdade, aquele homem, aquele paralítico, ele ouviu, ele recebeu a bênção da cura, mas ele não creu. Em momento algum, este homem dá indícios de que creu em Jesus. Ele sequer agradece, ele sequer sabe quem foi que havia feito aquela cura para ele. Então, eu vejo que esse versículo, ele, de certa maneira, ele explica e ele, assim, faz a gente refletir. O que Jesus quis dizer àquele homem é que a cura física, né, que tinha recebido, estava muito longe de ser aquilo que daria a ele salvação. Ele, e assim como ele, muitos hoje, né, muitos recebem alguma bênção de Deus, mas não estão sequer interessados a ter compromisso com ele. Não conhecem a Deus, não querem também conhecer, não se despertam para isso. Então, eu penso que o crítico, naquele momento ali na vida daquele homem, diante de Jesus, que então eu pelo menos detenho assim, consegue entender o que Jesus quis dizer, foi exatamente neste sentido. O Senhor via o coração dele e sabia muito bem que ele curado, ele estava querendo usufruir da vida, né, do que teria pela frente, condições que ele nunca teve, mas ele sequer voltou para agradecer, ele não reconheceu, ele nem perguntou quem era Jesus. Então, assim, uma indiferença, né, da parte daquele homem. Então, não é porque nós recebemos de Deus alguma bênção, seja ela de que natureza for, financeira, física, de relacionamento, enfim, né? Bênçãos. A gente pode depreender por isso que a pessoa ou a gente mesmo está salvo. Então, eu penso que esse versículo 24, ele coloca um limitador, um divisor de águas aqui, entre aquilo que se pensa, que se acha, coisas, né? As coisas que a gente pode receber de Deus, as bênçãos, e isso não é salvação. Então, eu penso que é bem isso aí, explica o que você perguntou há pouco. Era isso. Amém, é isso mesmo. No capítulo 5, como nós já vimos também na semana passada, nós vamos tratar sobre momentos e formas, né? Nós já começamos a tratar e formas de autoridade, de como a autoridade de Jesus foi testemunhada.
é imprescindível examinar a maneira que ele se apresentou em ambientes específicos e um pouco do que a gente vai começar a ver hoje, como ele foi interpretado pelos seus contemporâneos, né? O capítulo 5, então, do Evangelho de João fundamenta os conceitos básicos que devemos aplicar em nossa relação de submissão à autoridade de Jesus. Isso estava também no nosso slide semana passada, né? Uma pequena introdução para a gente se situar aqui de tudo aquilo que a gente está falando. Jesus então estava ele estava em Jerusalém, perto ali de uma festa judaica, e o relato de João se desloca da Galileia para Jerusalém, onde Jesus realizou então esse milagre que nós acabamos de comentar, que a Ruth comentou também, ensinou as pessoas e confrontou as suas reações. O relato de João está dividido em duas seções principais, né? A cura no tanque de Betesda, que foi o que nós já falamos, e depois Jesus, o sábado e o Pai. O Pai aqui é Deus, né? A partir do versículo 16 até o 47, quando encerra o capítulo. Como eu disse, mesmo essa parte B aí, a gente não vai conseguir ver tudo hoje. Nós vamos ver do versículo 16 até o 26. Bom, Jesus, o sábado e o Pai. Jesus debateu com os judeus a respeito de sua relação com Deus e com o sábado. Nessa passagem, Jesus não argumenta diretamente sobre se os judeus compreendiam corretamente a legislação do sábado. Antes, argumenta que eles não fariam objeções se soubessem quem Jesus era. Jesus afirmou ser Deus ao demonstrar algumas de suas prerrogativas, né, do 17 ao 30, e mostrou evidências que apoiavam as suas afirmações. Sempre lembrando, irmãos, que vale lembrar que até hoje, tanto os judeus como algumas denominações pseudo-cristãs, a gente pode colocar assim, guardam o sábado, né? Não compreenderam até hoje o que significa o sábado ou o princípio do sábado, né? Enfim, vamos avançar nisso. Não é o tema da nossa aula, mas se um dia você quiser conversar sobre isso, eu estou à disposição, tá bom? Nós já vimos isso também naquele livro básico do Wilson Porte, de discipulado, né? Quando a gente estudou um pouquinho sobre os 10 mandamentos. Mas vamos avançar aqui. Vamos entrar no texto. João capítulo 5, do versículo 16 até o 20, diz assim, até o 20 primeiro e depois do 21 até o 26. Então os judeus passaram a perseguir Jesus, porque ele estava fazendo essas coisas no sábado. Disse-lhe Jesus... lembrando, o que Jesus estava fazendo no sábado? O que aconteceu no sábado? Do que a gente está falando, irmãos? Isso, ótimo, perfeito. Era só para ver se estava todo mundo na mesma página. Isso aí, Flavião. Então, Jesus tinha acabado de curar aquele paralítico no tanque de Betesda. Os judeus viram aquele paralítico curado e carregando a sua maca. E para os judeus, esse negócio de guardar o sábado, a pessoa não podia fazer nada. E supostamente segurar alguma coisa demonstrava algum tipo de trabalho, algum tipo de esforço. Quando os judeus veem isso, eles vão questionar Jesus. E aí, então, é esse texto que nós vamos ler. Então, os judeus passaram a perseguir Jesus porque ele estava fazendo essas coisas no sábado. Disse-lhe Jesus, meu pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. Por essa razão, os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava até mesmo dizendo que Deus era seu próprio pai, igualando-se a Deus. Jesus lhes deu esta resposta: eu lhes digo, verdadeiramente, que o filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o pai fazer, porque o pai faz o filho, porque o pai faz, o filho também faz, pois o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz. Sim, para a admiração de vocês, ele lhe mostrará obras ainda maiores do que essa. Para a gente compreender, né, sempre lembrando que Jesus está falando é a relação dele, de Jesus e o Pai. O Pai é Deus, né? Jesus também é Deus, mas aqui a gente está falando Deus Filho e Deus Pai, né? Então isso é importante ficar claro. Toda vez que Jesus fala dessa forma, o Pai, o Filho, é Jesus Deus
Filho e Deus Pai, ok? Seguindo, então, falando aqui essa parte de versículo a versículo, né? Então, já para a gente compreender um pouco desse texto do que nós acabamos de ler, do 16 ao 20, na ocasião da cura, então, do paralítico, Jesus declarou que o trabalho celestial não podia ser interrompido ou impedido, né? Isso a gente vê no versículo 17. O resultado da afirmação de Jesus gerou ainda mais reboliço, né? Mais burburinho, né? Pois agora queriam matá-lo, a gente vê isso no versículo 18. E eram dois os motivos para a oposição. Jesus teria violado o sábado, supostamente, né, para a compreensão judaica, e além de tudo, o que era pior ainda, né, a maior blasfêmia de todas, Jesus estava afirmando que era Deus, e os judeus não compreendiam isso, né, então achavam isso um absurdo. Nesse cenário, ou seja, durante toda essa controvérsia, né, isso eu até anotei na minha revista, irmãos, eu quero que vocês prestem atenção nisso. Diante de todo esse cenário, ou seja, Jesus já estava ali, como está falando no texto, os judeus queriam matar Jesus, matar mesmo, né? Jesus ainda assim ele proclama o seu fantástico discurso sobre a sua divindade, autoridade e unidade com o Pai, né? Nós vamos entender isso, mas o que eu quero chamar a sua atenção aqui é que nós não podemos deixar de nos posicionar como cristão, mesmo diante de oposições, né? Essa semana eu postei para vocês no grupo do WhatsApp um texto do pastor Marcos Granconato sobre a morte, né, do ator ali que aconteceu essa semana. E esse pastor, irmãos, nas redes sociais, ele foi linchado, né? Linchado, obviamente, com palavras, não de forma física, mas certamente de forma emocional, podemos dizer, né? Porque ele se posicionou e ele, em momento algum, ele desconsiderou a dor da perda, mas ele falou uma verdade, né? Nós sabemos, infelizmente, o que acontece com as pessoas que não se arrependem. Nós não podemos afirmar que aquela pessoa não se arrependeu no seu leito de morte, né? Mas nós sabemos que quem não se arrepende, o que acontece? E foi isso que aquele pastor falou, né? E muitas pessoas, por ele se posicionar dessa forma como cristão, falaram ali absurdos, né, para aquele pastor. Então, assim, irmãos, porque aí o pessoal fala assim, então assim, aí tem gente que fala, mas é o momento de luto, não é o momento de falar. A verdade é, irmãos, que nós estamos vivendo num tempo do politicamente correto. E qual é o momento de falar? A gente não fala nesse momento, mas não fala depois, não fala depois, não fala depois, e vai deixando as coisas passarem e acontecerem, né? Então, eu queria que vocês pensassem sobre isso. Jesus, nesse momento, as pessoas queriam matar Jesus, né? Mas mesmo assim, ele não recuou, né? Ele continuou e trouxe um discurso para provar quem ele era e como ele se posicionava. E vamos entender um pouco isso melhor. Então, a unidade com o Pai, Jesus e Deus, né? Essa unidade, como que isso se dá? Os versos 19 e 20 declaram que as obras do Pai e do Filho estão em comum acordo. São essencialmente a mesma coisa. A unidade do Filho e do Pai demonstra que a autoridade de Jesus provém dos desígnios eternos do Pai, de Deus. Isso significa que, sendo Jesus o próprio Deus, sua autoridade tem origem em si mesmo. E em outra ocasião, inclusive, a gente vai ver mais para frente, Jesus no capítulo 10, versículo 30 de João diz, eu e o Pai somos um. Só lendo aqui para vocês o 19 e o 20, né? Como nós acabamos de ler, Jesus lhe deu essa resposta. Eu lhes digo verdadeiramente que o Filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o Pai fazer, porque o que o Pai faz, o Filho também faz. Pois o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. Sim, para a admiração de vocês, ele lhes mostrará obras ainda maiores do que essas, tá? Então,
Jesus é Deus, né? Como nós vimos lá na primeira aula, ele é muito mais do que um líder político, um cara legal, alguém que você segue porque você acha as ideias dele legais, né? Jesus é Deus, irmãos. Nós temos que ter isso tranquilo. Quando alguém vem, você é cristão, pô, legal. Não, Jesus foi o cara, Jesus é Deus, né? Ele veio para a terra em forma de homem. E sendo Jesus o Logo, ele estava no princípio com Deus na criação de todas as coisas. É esse a quem a gente segue, esse Cristo, esse é Jesus Cristo, né? Avançando aqui, no versículo do 21 ao 24 agora, tá bom? Então nós vimos ali a mensagem principal do 16 ao 20. Do 21 ao 24 diz assim: pois da mesma forma que o Pai ressuscita os mortos e lhes dá vida, o Filho também dá vida a quem ele quer dá-la. Além disso, o Pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Aquele que não honra o Filho também não honra o Pai, que o enviou. Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Esse é o versículo chave, lembrando da nossa lição de todo o capítulo 5. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Lembrando, irmãos, Jesus é Deus. Para nos achegarmos a Deus é só através de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, amém. É por isso que nós oramos dessa forma, né? Jesus é o único caminho, ele vai dizer isso, né? Não há outro intermediário entre Deus e os homens, apenas Jesus Cristo. E aí ele está dizendo isso na Bíblia, né? Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, Deus enviou Jesus Cristo, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Então, agora, nesses versículos, a gente enxerga. Primeiro a gente viu a unidade de Jesus com Deus, e agora nós vemos a divindade de Jesus, ou seja, Jesus era Deus. Como parte das obras de Jesus, João aponta a ressurreição. Os judeus criam que somente Deus podia ressuscitar, estavam certos disso. O problema é que não compreenderam que Jesus é Deus, portanto, podia ressuscitar e dar vida. Jesus mesmo disse que vivifica aqueles a quem ele quer. Agora, um pouquinho mais para frente, né, versículo 22 e 23, nós lemos até o 24, vamos entender um pouquinho sobre a autoridade de Jesus. Eu estava olhando a hora aqui, tem que correr, irmãos. Isso porque eu diminuí a lição, vamos lá. Deus sempre foi reconhecido como Jesus de toda a terra. Logo, em sua divindade, Jesus também detinha autoridade para julgar. Eis a razão para que Jesus seja sempre honrado, pois seu julgamento é sempre justo. Desonrar o filho é desonrar o pai. Tem gente que acha, irmãos, que fala assim, não, eu acredito em Deus, mas Jesus foi só um líder espiritual, alguém que veio a essa terra assim super evoluído, alguém que era perfeito e etc. E começam a teorizar sobre Jesus Cristo, né? Mas Jesus Cristo era Deus. Nós temos que ter essa convicção. Eu fico repetindo essas coisas, irmãos, porque às vezes, para nós, num contexto de igreja, parece muito óbvio. E deveria ser. Rapidinho, Flavião, rapidinho, só um minuto. Então, e deveria ser mesmo óbvio, né? Só que eu afirmo essas coisas para vocês, irmãos, para que quando vocês vão conversar com pessoas que não compreenderam ainda o Evangelho, vocês possam estar embasados em relação a isso, né? Então, é também desonrar o filho, é desonrar o pai, é também não reconhecer sua autoridade como juiz de todas as coisas. Então, eu queria aqui pensar aqui com vocês rapidinho, bem rápido, para a gente conseguir terminar hoje aqui essa lição. O pai está no filho e o filho está no pai. João 10:38. E o Espírito é tanto Espírito de Deus quanto Espírito de Cristo. O pai inicia, o filho concorda e o Espírito executa, a vontade conjunta dos três.
A que nome chamamos essa doutrina cristã? É uma pergunta, eu quero ouvir a resposta. Nós vimos isso ou na primeira, ou na segunda, ou na terceira aula. Isso é uma doutrina cristã básica. Então, eu quero ouvir de vocês como nós chamamos essa doutrina. Doutrina da Trindade. Isso aí, Sandra. Isso aí, doutrina da Trindade. Nós vimos isso em uma das nossas aulas. Isso é uma doutrina básica cristã, irmãos. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ambos são Deus. Ambos são Deus. Têm a mesma essência. E cada um executa obras diferentes, mas eles são a mesma coisa. Nós não somos uma religião politeísta, não são três deuses. É um Deus em três pessoas. É o mistério da Trindade. Não se esqueçam disso, tá bom? Doutrina da Trindade. Então, essa doutrina... Isso, Flávio. Essa doutrina, ela fica muito claro no Evangelho de João, né? Então, nós precisamos, ao estudar o Evangelho de João, também enxergar isso, tá bom? Seguindo aqui. Agora nós vamos ver do versículo 25 ao 26. Eu lhes afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. Pois da mesma forma como o Pai tem vida em si mesmo, ele concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Agora eu pergunto para vocês, mais uma vez, eu estou incentivando vocês a pensarem, hein? Quem são os mortos a quem Cristo se refere nesse versículo? Eu lhes afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que ouvirem viverão. Tirando a Ruth, que é professora, quem são os mortos a quem o versículo está se referindo? Lembrem do estudo de Efésios que nós fizemos, junto com a Ruth, que foi dando brilhantemente todas as aulas. Nós vimos isso lá em Efésios capítulo 2. Quem são os mortos aqui desse versículo? Isso, Rose. A ideia é essa, assim. O que Jesus está falando aqui não tem a ver com morte física, irmãos. Não tem a ver até mesmo com espiritismo, por exemplo. Ah, tá vendo? A Bíblia está... a Bíblia aqui está falando, tá vendo? Tá dando base para o espiritismo, não tem nada a ver com isso. Jesus está falando daqueles que não creem. Então, olha só, é morte espiritual, irmãos. Quando Jesus fala assim, aqui no versículo, ele fala assim, espera aí que eu voltei aqui, ó. Eu lhes afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Ele está falando que Jesus veio, né? Todos estavam mortos em seus delitos e pecados. Essa é a mensagem lá de Efésios capítulo 2. E aqueles que ouviram Jesus, viram Jesus, compreendem Jesus, vão viver espiritualmente. Antes todos estavam mortos espiritualmente. A partir da queda de Adão, né? E Paulo vai trabalhar toda essa doutrina em Romanos, né? Quando ele escreve aos Romanos, que por causa do pecado de um homem, todos estão mortos espiritualmente, que é o pecado de Adão. Mas também por causa de um homem, todos podem viver novamente espiritualmente diante de Deus. É isso que Jesus está ensinando aqui, né? Então, importante ficar claro. Olha o que eu fiz aqui, um efeito especial aqui, vamos ver se... Só para eu voltar, vamos ver se mostrar guias e comandos. É isso que eu quero que vocês compreendam aqui. Deixa eu tirar esse negócio todo preto. Pronto, efeito especial aí para os irmãos verem. Aqui, ó. Então, neste caso, Jesus está falando sobre os mortos espiritualmente, vivos na carne, porém mortos no pecado. Por isso é necessário nascer de novo, que é aquilo que Jesus explica para Nicodemos. Esse nascer de novo é nascer do alto, vem de Deus, vem pela voz do Filho de Deus. E é aquilo que ele fala lá no versículo 24, antes do 25, quem ouve a minha palavra. E hoje, nos dias de hoje, como nós ouvimos o Senhor Deus e o Senhor Jesus, nós já vimos isso aqui.
Como que nós vemos? Como que nós podemos ouvir? Através da Bíblia, através das Escrituras, que é a revelação suprema de Deus para nós nos tempos de hoje. Tá bom? Avançando aqui para concluir. Versículo 26. Deus é o único ser que vive de si mesmo. Ele é eterno, ele nunca foi criado, ele existe, né? O Supremo Deus como existindo sem qualquer fonte externa a si mesmo. Então, quando Jesus fala isso aqui no versículo 26, pois da mesma forma como o Pai tem vida em si mesmo, ele concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Ele está também afirmando aquilo que nós vimos no capítulo 1. O termo aqui é uma referência à eternidade incriada de Jesus. Então, Jesus é Deus, Deus Filho, Deus Pai, e ambos já existem e sempre existiram, nunca foram criados, né? Desde a eternidade, ou seja, eternidade é ausência de tempo, né? Não existe tempo para a eternidade. Então Jesus é Deus e ele sempre existiu. É isso que ele está mostrando para os judeus, né? E para nós avançarmos aqui, só mais 2 slides, irmãos. Então, nós vimos em todos esses versículos que nós lemos, até o 26, o seguinte: pela fé em Cristo, versículo 24, o homem recebe a vida eterna e muda sua realidade espiritual. Jesus faz referência a 2 tempos, isso aqui é interessante. Vem a hora e já chegou, ali no versículo 25. Já chegou é uma referência à vida em relação à morte espiritual, que é aquilo que nós acabamos de compreender. E vem a hora, aí sim é uma referência à ressurreição, que na verdade nem lemos esses versículos, mas está lá no 28 ao 29. E aí, em Cristo habita a vida, pois ele é quem doa a vida. Versículo 26, que é o último que nós lemos hoje. Eis a razão de termos visto antes que o julgamento de Cristo é justo, ou seja, a forma como Jesus age, como ele agiu, né? E o que ele veio para fazer são atos de justiça de Deus para nós hoje também, né? Então, para concluir hoje, né, João para hoje, por causa de sua unidade com Deus, Jesus viveu com o Pai. Jesus viveu como o Pai queria que ele vivesse. Por causa da nossa identificação com Jesus, devemos honrá-lo e viver como ele quer. Perguntar o que Jesus faria ou o que Jesus gostaria que eu fizesse nos ajuda a viver desse modo. Então, assim como Jesus e Deus são um só, né? E Jesus viveu nessa terra como Deus queria que Jesus vivesse e cumpriu a missão de Deus para a humanidade enquanto ele esteve em forma humana, se nós falamos que nós cremos em Jesus Cristo, nós temos que buscar viver da forma que agrada ao Senhor, da forma como Jesus nos ensinou a viver. Para nós vivermos dessa forma, nós temos que compreender as Escrituras como começo, né? Entender, né? Tentar viver dessa forma. Não é fácil, né? Ser cristão não é fácil, mas nós temos que buscar isso até sim a nossa morte de carne, para que espiritualmente nós possamos viver eternamente com o Senhor. Então, basicamente era isso, irmãos, que nós tínhamos para comentar hoje. São poucos versículos, porque mesmo sendo poucos, tem muito conteúdo, né? Então é importante a gente às vezes gastar um pouco mais de tempo em alguns. E na semana que vem eu espero mesmo terminar o capítulo 5, que é do 30 até o 47. São 9h59. Alguém tem alguma pergunta, alguma colocação para que a gente possa encerrar? Então, acho que a Rose abriu o microfone. Eu queria só perguntar uma coisa que foi da aula passada, que eu não assisti, mas que me deu uma dúvida agora com relação a... Ótimo. No início da aula, você falou que um anjo descia, né, e agitava as águas, que eles acreditavam. Então, eu queria saber, eles acreditavam ou isso acontecia de verdade? Então,
o que a gente compreende das escrituras e o que nós lemos, o que os comentaristas vão dizer, que isso era algo místico, Rose. Basicamente, não existia base para se acreditar nisso de fato, né? É algo como hoje, né? Não, mas ali aconteceu tal coisa, né? A gente trabalhou muito, Rose, na aula passada, essa questão de que o homem ele tem a necessidade de adorar alguma coisa, né? E o homem longe de Deus, ele adora qualquer outra coisa, né? Pode ser coisas, pode ser objetos, né? Pode ser até mesmo a natureza, às vezes, mas só Deus é digno de toda adoração. Então, não, na minha visão, e por aquilo que os comentaristas vão dizer, isso não existia de um anjo descer lá e chacoalhar as águas, tá? Mas era uma crença da época, era um misticismo da época, que Jesus, que um anjo descia ali e chacoalhava as águas. Mas aconteciam os milagres, né? Assim, tipo... É a mesma coisa que hoje, Rose, você dizer que, assim, em determinado lugar, determinada pessoa opera um milagre. O milagre nunca vem da pessoa, né? Sim. Se vem da pessoa, talvez não seja obra de Deus de fato, seja outra obra que queira enganar o ser humano, né? Não sei se eu consegui responder porque, na verdade, assim, ele ficou 38 anos, né? E eu acho que todas as vezes ele tentava chegar até ali, porque alguma coisa acontecia mesmo, né? Sim. Existia algo místico ali, né? Mas nem tudo que acontece, às vezes até de forma sobrenatural, vem do Senhor também, né? Certo. Tá, entendi. Tá bom. Mais alguém? Essa questão é bastante controversa, né, Renan? Porque acontecia milagres antes, né? E se acontecia era com a permissão de Deus. A gente acredita nisso, né? Não sei. Sim, com certeza. Deus é soberano também, né? Sobre todas as coisas, né? É que o que a gente extrai mais forte dessa lição, até Rose e Elaise, é que nada pode tirar a glória de Deus. Né? Então, o objetivo de quando nós lemos isso é demonstrar que não é a água que cura, não é um anjo que desce, né? E por isso não é aquilo. Até hoje, lembrei algo importante da aula passada, Rose. Até hoje existem lugares que as pessoas consideram sagrados. Até hoje, né? No Brasil tem, né? Fora do Brasil tem lugares, cidades, mas o ensino, a compreensão que nós temos que ter aqui é que não existem coisas criadas pelo homem que possam ser sagradas. O que é sagrado é Deus, é Cristo, e Cristo habita em nós, né? Por exemplo, é aquilo que a gente fala, né? O templo, a igreja, né? Ela é um edifício, é um prédio, né? Agora, o que é sagrado ali? A comunhão dos santos, a comunhão daqueles que adoram ao Senhor, né? Porque o Espírito Santo habita nas pessoas e quando elas estão reunidas, isso é o sagrado, né? A comunhão das pessoas que adoram ao Senhor, mas não o prédio em si, ali é um local de adoração, mas o local não deve ser reverenciado, o local não deve ser digno de adoração, mas o que deve ser digno de adoração é único e exclusivamente Deus. Se não fosse assim, imagina que cada um de nós não poderíamos orar nas nossas casas, por exemplo, né? Enfim, ou de repente você está dirigindo, ou você está no transporte público, se você orar ali, você está profanando a Deus? Não, né? Porque Deus habita dentro de nós. Então, essa compreensão que é importante a gente ter, né? Não o lugar, não o local, mas sim sempre Deus, né? E que hoje ele habita em nosso coração. Então nós temos acesso livre ao Pai, né? Como é o que Jesus veio fazer por nós. Tá bom? Mas alguém tem mais alguma pergunta ou colocação sobre a lição de hoje? Senão, para a gente encerrar aqui. Não, nem é sobre a lição de hoje mais, mas assim, só corroborando aí com essa colocação da lição anterior,
de que, da mesma maneira naquela ocasião, hoje nós sabemos muito bem, aquele João de Deus, por exemplo, pessoa que chamou para si a glória, né? Então, eu penso que hoje nós temos muitas coisas, botar entre aspas as coisas, que tentam nos iludir, nos enganar, né? Criar uma alusão que foge daquilo que dá glória ao Senhor Jesus. Então, da mesma maneira, eu penso que aquele tanque lá de Betesda fazia exatamente isso. Ele criava uma ilusão, né? E é uma ilusão que não vem de Deus mesmo. E o inimigo de Deus, das nossas almas, aquele que quer nos confundir, ele tem essa habilidade, né, de fazer-se bonzões que induzem pessoas que estão, assim, não conseguem entender, né, a Jesus, a Deus. Isso. Acho que está falando para então vocês. Ilude e faz as pessoas terem essa compreensão de que existe uma cura, existe um milagre. Acho que tá falhando um pouquinho, Ruth, mas acho que deu para compreender a ideia. Eu só queria dizer, alguém tem mais algum... Se está falhando, era isso aí que eu queria falar, acho que já deu para captar. Deu para compreender. Sobre a aula de hoje, vamos orar então para encerrar, irmãos, que já vai dar quase 10h10, e eu devo subir lá para a igreja novamente, tá bom? Mas leiam as escrituras, irmãos, leiam a revista e tragam dúvidas. Rose, eu gosto das perguntas. Obrigada por trazer a pergunta até da aula passada, que vocês não estiveram. É sinal que vocês leram, então fico muito feliz. E quero tentar sempre fazer essas perguntinhas durante a aula. Toma um pouco mais de tempo, mas eu acho que isso ajuda a fixar um pouco melhor aquilo que nós temos conversado. Tá bom? Bom Dia das Mães, viu? Vamos, Dia das Mães, viu, para vocês todos. Vamos orar. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Senhor, mais uma vez pela oportunidade, ó Pai, que o Senhor nos dá de compreender a sua palavra. Senhor, mais uma vez eu te peço, ó Deus, tira a escama dos nossos olhos, ilumina o nosso coração e a nossa mente, para que nós possamos compreender a profundidade da sua palavra. Nos ajude a crescer juntos. Abençoe, Senhor, a vida de cada um dos meus irmãos que estão aqui no grupo, nessa aula, aqueles que vão assistir depois. E muito obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito, tudo ainda que o Senhor vai fazer. Mais uma vez, eu também peço ainda, ó Deus, que o Senhor abençoe a cada mamãe do nosso grupo, a cada mulher, ó Deus, que às vezes são mães de coração também, ó Deus, aquelas mulheres que vão ser mãe. Nós te agradecemos por essa bênção, ó Deus, que um dia o Senhor criou para cada um de nós. É isso que nós te pedimos e te agradecemos, pedindo ainda que o Senhor esteja com o nosso culto, cuidando ali de tudo aquilo que for ser feito para a honra e glória do seu nome. É isso que pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe. Um ótimo domingo. Renato, Feliz Dia das Mães. Ruth, acontece o seguinte, vai ter hoje mesmo. Eu gostaria de dizer que hoje, tá, o nosso bate-papo por conta do Dia das Mães. Só hoje. Obrigada. Tá bom, valeu. Então não vai ter. Então aproveitem o dia aí. Posso ficar tranquilo, isso mesmo. Deus abençoe. Bom domingo, irmãos. Tchau, bom dia, pessoal. Com Deus, tchau. Bom dia. Tchau, tchau. Todas as mães do grupo. Um beijo. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, bom dia. Feliz Dia das Mães a todos. Amém. Bom dia, obrigada. Bom dia, Cláudia. Obrigado. Tchau, tchau. Feliz Dia das Mães para todos. Amém. Feliz Dia das Mães. Também. Obrigada. Até mais, Ruth. Feliz Dia das Mães, viu? Deus abençoe. Até mais. Obrigada, Renan. Para sua mãe também, para a Rebeca. Dá um beijo para as duas. Amém. Tchau, tchau. Tchau, Elaise.